A gente vai fazer um curso em 4 blocos, tá? Esse primeiro bloco dessas 4 primeiras aulas é um bloco considerado introdutório e teórico, para fundamentar o campo da literatura comparada e explicar um pouco para vocês como é que os estudos comparados de literatura de língua portuguesa, de certa maneira, são um braço, um galho, né? Vamos dizer assim, algo que vem dessa grande árvore que a gente chama de literatura comparada. Tá bom? Depois a gente vai ter mais 3 blocos, que são blocos mais temáticos, mais específicos. O primeiro, são blocos de 3 aulas. O primeiro é a respeito do grande tema das relações de poder, das relações sociais de poder no Brasil. O segundo, a respeito da questão do escravismo no Brasil, com um viés mais econômico. E o terceiro, a respeito do povo brasileiro, a partir do texto do Darcy Ribeiro, numa perspectiva mais antropológica. A aula de hoje é uma aula que tenta estabelecer esse grande campo de estudos da literatura comparada e de que forma, primeiro, de que forma ele se constituiu e segundo, de que modo nós, enquanto estudos comparados, a gente pode se colocar, pode se inserir nesse grande campo de estudos. Esse texto da aula de hoje é um texto do René Welleck, que foi um grande crítico literário de língua inglesa e que está presente nesse volume que se chama Literatura Comparada, Textos Fundadores, tá? Já existe, esse texto ficou esgotado durante muitos anos, esse livro, é um livro de 94 e já tem uma nova edição, tá? A minha edição ainda é anterior, mas já existe uma nova edição. Eu vou deixar a referência para vocês. Então, assim, é do Eduardo Coutinho e Tânia Franco Carvalhal, Literatura Comparada, Textos Fundadores. Por que esse livro é fundamental para nós? Vejam, ele é um volume grande, né? E ao contrário do que acontece geralmente, ele não é um livro que comenta o campo de estudos da literatura comparada. Ele é um compêndio de textos da literatura comparada desde o final do século XIX até a década de 80 do século passado. Então vejam, aqui nesse livro a gente começa, por exemplo, com um texto, estava olhando agora de manhã, com um texto que foi publicado em 1886, a respeito da literatura comparada, e o último texto de 1974. Então a gente tem a vantagem de não ter o acesso ao pensamento que formou o campo de estudos da literatura comparada por um comentador, mas sim por aqueles pensadores que realmente montaram, né, motivaram essa formação do campo acadêmico desde o século XIX até hoje. Tá? Então a gente tem a evolução do pensamento dentro da literatura comparada, dentro desse volume que é muito importante. O outro livro bastante fundamental para esse campo de estudos, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, é o livro da professora Sandra Nitrini, que é um nome conhecido de vocês, né? A professora Sandra foi diretora da FEFELESH e é do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada aqui da Letras, que se chama Literatura Comparada. Esse é um livro básico também, para quem quiser entender esse campo de estudos. Qual a diferença entre um e outro? O primeiro é uma antologia de textos, o segundo é um livro de comentário a respeito do campo da literatura comparada, mas ambos super importantes, fundamentalmente importantes para a gente entender o campo. Tá bom? O texto do René Welleck que a gente vai discutir hoje é um texto que está justamente no meio do volume. Não é um texto da década de 1950, cujo nome é justamente A Crise da Literatura Comparada,
E o que tem de interessante nesse texto é que ele, ao falar da crise, daquilo que ele considera a crise do campo, ele faz uma retomada daquilo, dos conceitos dentro do campo que ele considera obsoletos, que ele considera que não tem mais sentido, e vai propor modificações, propor mudanças, propor coisas novas dentro desse campo de estudos acadêmico. Tá? Então é mais ou menos essa a situação do texto do Wellek nesse momento. Como eu já falei, por que ele nos é importante? Porque, de alguma maneira, os estudos comparados de literatura de língua portuguesa, que são, né, a disciplina que vocês estão começando nesse curso, muitos de vocês, nascem dessa crise. De certa forma, nós somos uma resposta a essa crise que o Wellek aponta no texto dele. E uma das respostas, né, não a única, sem dúvida nenhuma, mas a gente só existe por causa dessa crise, eu diria. Né? E como uma espécie de resposta a essa crise. Então, por isso que é importante a gente entender que crise é essa e, afinal de contas, como é que as coisas aconteceram dentro desse campo de estudos, tá bom? Queria ouvir vocês, assim, um pouco a respeito da leitura de vocês, o que vocês consideraram quem leu o texto, o que vocês consideram que sejam os pontos principais. Eu vou tentar fazer um resuminho do que vocês forem falando na lousa e aí a gente vai discutindo o texto a partir do que vocês falarem. Então, como é que foi essa leitura? O que vocês apontam como interessante, principal, importante? Eu achei interessante ele dizer que a literatura comparada ela não se resume a estudar fonte e influência, né? E você, quando ele diz quando a gente examina as relações de uma obra de arte com a psicologia do autor ou com a sociologia da sociedade dele. Então, do mesmo jeito que a gente faz isso entre a obra de arte e um autor, a gente pode fazer entre as obras de arte dos diferentes autores. Eu tinha essa noção de que antes era só influência e fonte, até uma matéria que eu tinha feito aqui mesmo. É mesmo? Da área de literatura? Mais foco nisso. É? Brasil, França, entendeu? Na área de francês ou na área de literatura comparada? Eu acho que faz parte comparado entre Brasil e França, agora não sei de que departamento. Entendi. Tá, provavelmente da área de francês mesmo. Vocês vejam, só um pouquinho, vocês vejam que aquilo de que a gente está falando hoje não é passado. O Wellek está criticando esse tipo de visão em 1950, mas a gente ainda vive esse tipo de visão, a gente ainda está, muitas vezes, dentro da epistemologia que ele está criticando. Tá? É por isso que é importante a gente entender o que acontece. Né? Eu tinha uma professora na escola, no colégio, era uma professora de história, ela tinha uma colocação engraçada, ela dizia assim, que nós temos essa noção meio estanque de que as épocas históricas, os pensamentos históricos se sucedem, mas na verdade não é uma sucessão em bloco, né? As coisas convivem, você tem ondas, na verdade, aquilo que, ela dizia assim, aquilo que está no auge em um determinado momento vai caindo no outro e o novo pensamento vai nascendo e vai chegando ao auge depois, mas eles ainda convivem por algum tempo, não é? Então, isso que você está falando, muitas vezes, é justamente a convivência de modelos de pensamento, né? Que muitas vezes já estão obsoletos, eu diria, mas que ainda estão presentes. E a gente precisa entender exatamente onde a gente está pisando. Muitas vezes, quando a gente entra na faculdade, a gente não sabe, né? A gente vai absorvendo aquele conhecimento que nos é passado sem muita noção de que modelo conformou, né, informou e informou aquele conhecimento. Então, a gente tem que ganhar cada vez mais consciência desses modelos. E é um pouco por isso que existe esse primeiro bloco desse curso, para dar para vocês um pouco de consciência dos modelos da literatura comparada com os quais a gente trabalha. Bom, e aí? Eu queria fazer só um paralelo com uma matéria que eu fiz de tradução aqui, que diz que a gente falava do Goethe, né, como ele tratava a tradução. Então tinha, por exemplo, um texto original que traduzido para uma outra língua, quando você traduz ele de novo, ele sofre um certo tipo de aprimoramento. Aí eu fiz um paralelo, eu pensei um pouco quanto a isso, né, na literatura comparada. Quando um autor se utiliza de um outro, há um certo tipo de aprimoramento. Então não é só estudar fonte e influência, e sim como que esse autor se apropriou de um texto alheio para fazer no texto dele um aprimoramento do texto dele, um aprimoramento das suas ideias, enfim.
da sua linguagem, etc. É isso mesmo. Isso já é aquilo que o Elec vê como um futuro brilhante, né? Lá do alto do seu momento histórico da década de 50. Que mais? Bom, e na parte do texto que ele chega a dizer que a literatura comparada surgiu como uma reação desse estrito nacionalismo, né, que do século XIX, os países queriam uma certa autonomia, é justamente isso. É a questão de levar alguma coisa da própria nação para outra, né? Uhum. E aí uma se utilizando da outra, Uhum. né, em busca de algo que, enfim, eles pensavam nisso, de mostrar a superioridade da própria nação. Mas que a literatura comparada ela pode ser utilizada para uma nação aprender com a outra, não se mostrar superior. Uhum. Né? E assim, enfim, ter uma ideia geral, ter uma composição geral do que de fato importa, né? Uhum. Eu vou destacar algumas palavras importantes aqui. E essas novas teorias vão realmente fazer isso que o Elec aponta. Uhum. Ele vai dar uma luz mesmo desse futuro. Sim. Então, ampliar o significado pelo comparativismo. Legal. Que mais? Nesse sentido do que ela está falando, eu poder trabalhar em outras áreas, como eu nunca imaginar que ia conseguir trabalhar isso em medicina. Uhum. Eu acho que o texto do Elec nos mostra muito bem o quanto é fechado o campo da literatura comparada metodologicamente quando ele é criado, né? O quanto ele é cheio de regras, o quanto ele é cheio de não podes, o quanto ele é cheio de preconceitos, o quanto ele é cheio de ditos e não ditos. Mas é interessante também, eu acho que apesar da gente começar a ver, a gente perceber até por vivência mesmo, né, dentro da universidade e tal, a pertinência disso que ele fala nos anos 50, é importante a gente deixar bastante claro, ter bastante claro para nós do que é que ele vem. Então, primeira coisa que eu gostaria de... Então, assim, tá tudo ok. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, posso apagar aqui, né, as referências. Eu tenho uma aluna de pós-graduação que diz que eu pareço um Google ambulante, que eu sou cheia de referências, né? Então, vocês não se espantem se eu ficar colocando referências para vocês. Então, o que surgir, eu vou falar, porque eu acho importante vocês também terem pontos de apoio para fundamentar aquilo que a gente conversa aqui, tá? De qualquer maneira, voltando ao texto do Elec, vejam, ele parte de um antes para propor um depois, né? É importante a gente entender o que era essa tal literatura comparada até a década de 50, para entender até melhor a pertinência daquilo que ele propõe a partir desse momento, né? E por que é que ele propõe o que ele propõe justamente a partir desse momento, tá? Então, basicamente, o que ele vai dizer no início é que essa literatura comparada, vejam, ele não fala isso muito explicitamente, mas ele faz referência a certos autores que inclusive estão no mesmo volume, né? O Baldensperger e outros autores do século XIX, cujos textos também estão compilados aqui. Então é legal quando a gente pega o livro, que você pode voltar e pode perceber realmente aquilo do que ele está falando no próprio texto de quem pensou isso, tá? Nessas referências que ele faz, na verdade ele está fazendo uma consideração daquilo que foi o campo de estudos da literatura comparada na sua formação no final do século XIX, a partir de todo um cabedal teórico e epistemológico que é próprio do final do século XIX, como nós sabemos, né? Se a gente tomar como princípio aquilo que o bom senso e o nosso estudo mais tradicional trazem para a gente, né? Que são a mentalidade científica do final do século XIX, as questões históricas que vão acontecendo no final do século XIX, e então vamos dizer assim, se você tem lá o que a gente chama grosseiramente, né, de cientificismo do século XIX, e aí eu apontaria pelo menos duas linhas, né, que são o positivismo e vou chamar de darwinismo, mas a linha mais biológica, né? Então ele vai falar que a literatura comparada nasce nesse contexto epistemológico das ciências do final do século XIX e num contexto histórico do que a gente veio a chamar também grosseiramente de neocolonialismo.
Por que é importante a gente saber disso? Né? Porque a partir disso, se a gente tiver essa visão, a gente consegue entender por que a literatura comparada nos primórdios foi o que foi. Né? E ainda como eu disse para vocês, esses modelos ainda persistem. Né? E até em trabalhos que a gente considera e respeita bastante. Vejam, no início, quando os primeiros teóricos resolveram pensar a literatura comparada, quer dizer, por que surgiu a necessidade da literatura comparada? Né? Dentro de um século em que você trabalha fundamentalmente o conceito de nacionalismo, ou seja, todo mundo sabe, né, que os romantismos, né, foram movimentos de fundamentação das literaturas nacionais. Por que então no final do século XIX surge a necessidade de comparar nacionalidades também do ponto de vista da literatura? Justamente porque o mundo cresce, né? O mundo se torna um mundo imperial novamente. Existe todo o movimento do neocolonialismo. Então, a literatura comparada nasce na necessidade de comparar culturas. Ela nasce no mesmo bojo da antropologia do século XIX, da antropologia mais tradicional. Tá? Então, vejam, vocês sabem que a antropologia do século XIX era uma antropologia de cunho absolutamente tradicional, e no mau sentido da palavra. Ou seja, ela nasce na necessidade europeia, enquanto campo de estudos científico, né? Na necessidade europeia de perceber as novas culturas que tinham pela frente diante do movimento neocolonialista, então as culturas africanas principalmente. Final do século 1880, a década de 1880 foi a década em que os países europeus redividiram a África entre si, né, passaram a régua lá. As colônias africanas de França, de Inglaterra, de Portugal, suas dimensões, as suas fronteiras foram definidas na década de 1880 pelo Tratado de Berlim. Torna-se necessário entender que povo eu domino, portanto eu crio uma disciplina, estou falando muito grosso modo, obviamente, mas eu crio uma disciplina chamada antropologia, que cria estudiosos para que vão a esses países fazer essas pesquisas para entender, afinal, diante de nós civilizados, quem são esses primitivos e como é, entre aspas, e como é que nós podemos levar eles à tão chamada civilização. Né? A literatura comparada nasce nesse bojo também. Né? E isso vai conferir ao campo de estudo certas características, certas regras epistemológicas típicas dessa fase. Tá? No sentido do neocolonialismo, portanto, e também no sentido principalmente de um certo darwinismo, né, até por uma certa contaminação das taxonomias biológicas, né, das classificações biológicas, de família, gênero, espécie, você vai ter também uma subdivisão cultural dessas, né, uma subdivisão dessas culturas, uma subdivisão dessas literaturas, também da mesma forma, classificatória. Então, não sei se... Até me relembraram na primeira aula, não lembrava mais muito das minhas aulas de biologia, não. Mas me lembraram assim, né? Que você tem lá a família dos bichinhos, né? Aí depois você tem... Não sei se eu estou certa, se eu estiver errado, os biólogos que me corrijam. Tem as classes, e aí você tem as espécies, né? Vamos dizer assim. Tá? Nesse sentido, se a gente pensar culturalmente, vejam, esse tipo de modelo das ciências biológicas contamina as ciências humanas que, na sua maioria, se constituem enquanto campo de estudo nesse final do 19. Ciências sociais, antropologia, etc, etc. Bom, inclusive também a literatura comparada se renova nesse momento. Né? Esse modelo é assim, eu tenho uma grande família, né, como das línguas também, né, indo-europeia, que depois vai se subdividir nas diversas nacionalidades, e as nacionalidades, por sua vez, vão se subdividir em outras subespécies, espécies e subespécies dessa nacionalidade. Dentro do pensamento do século XIX, que é um pensamento ideológico, portanto não totalmente racional, não totalmente consciente, obviamente, tudo isso faz parte de um bojo, de um conjunto, né, de uma visão de mundo muito própria desse momento histórico.
as nacionalidades eram apenas uma, né? O Hegel dizia assim, que uma nação, Hegel, filósofo, dizia que uma nação se define como um só povo, num só território, com uma só língua. Sob esse ponto de vista, nenhuma nação colonial, nenhuma colônia seria algo separado da mãe, da matriz, da classe, da nacionalidade. Então não havia países africanos, tudo era Portugal. Não havia países africanos de língua portuguesa, não havia países africanos de língua francesa, tudo era França. É muito interessante se a gente analisar os mapas de Portugal do começo do século XX, não é nem do XIX. Você tem, é um mapa mundi praticamente, né? Você tem tudo grudado, né? Os países portugueses lá, os países de dominação portuguesa, todos a mesma coisa, é como se fosse todo um território só, não existe distinção. Por isso, a literatura comparada no começo, e aí trazendo, né, até lá, tinha uma regra básica, quem se dedicasse a estudar literatura comparada não poderia estudar literaturas de mesma língua, porque não teria sentido nenhum. Se o sentido era justamente comparar nacionalidades e se literaturas feitas na mesma língua eram a mesma nação, que sentido teria eu comparar isso com aquilo? Não se poderia comparar literaturas de mesma língua. Essa era uma regra, por exemplo. E essa regra vem desse bojo cultural do final do século XIX.